Oi, gente! Então vamos lá. Nós começaremos essa aula discutindo a respeito dos exercícios, certo? Então eu estou lá na página 70, eu peço que vocês pausem o vídeo, peguem a apostila, acompanhem comigo, eu vou explicar para vocês a resposta, vocês param, voltam o vídeo novamente para escutar de novo a explicação, para que vocês possam anotar na apostila e não tenham nenhuma dúvida a respeito, tá? Então o primeiro exercício fala assim: quais são os tipos de aminoácidos existentes? Então, como eu falei para vocês, nós temos os aminoácidos naturais e os aminoácidos que são os essenciais, tá? Qual que vai ser a principal diferença entre esses dois grupos? Os naturais são aqueles que são produzidos, né, pelo nosso organismo, são naturais ou ditos não essenciais. Aqueles aminoácidos que o nosso organismo não produz, mas que nós precisamos desses aminoácidos também para formar nossas proteínas, nós chamamos então de aminoácidos essenciais, tudo bem? A segunda questão se refere à estrutura das proteínas, né? Então, com relação à estrutura, como as proteínas se diferenciam entre si? Então, ela vai se diferenciar com relação à diferença entre os aminoácidos, tá? Que formam essas proteínas, ao número de aminoácidos e ao tipo de aminoácidos. Então, eu tenho essas três características que são essenciais para que eu consiga diferenciar uma proteína da outra, tudo bem? Então, a estrutura molecular é diferente, né? Se diferencia em relação à quantidade, aos tipos e à sequência dos aminoácidos. A terceira pergunta se refere à estrutura primária, secundária, terciária e quaternária das proteínas. É para que você descreva essas estruturas, tudo bem? Então, a estrutura primária, ela é formada por uma sequência de aminoácidos de forma linear, ou seja, como se fosse realmente um colar de contas, tá? Formado, então, por ligações peptídicas, ok? Na estrutura secundária, nós encontramos os aminoácidos organizados em torno de um eixo, né? Então, é como se ele fosse um fio de telefone, sabe? Todo enroladinho. Então, essa é a estrutura secundária da nossa proteína. A estrutura terciária é quando essa estrutura secundária ela se junta de tal forma que ela começa a se compactar como se fosse uma estrutura globular, tá? Então, há um dobramento desse aminoácido, dessa proteína, desse aminoácido, desse conjunto de aminoácidos que é uma proteína, formando uma estrutura globular. E no caso da estrutura quaternária, nós temos então a união de várias estruturas terciárias, né? Então, são proteínas originadas pela união de mais de uma cadeia polipeptídica, tudo bem? Então, a terciária era um globo só, né? Como se fosse uma proteína globular enovelada. Agora, eu tenho várias estruturas dessa, né? Até quatro estruturas dessas unidas numa proteína só. A quarta pergunta ela é dividida em duas, né? Primeiro, pergunta-se qual é a função da enzima e depois como a temperatura, o pH e a concentração do substrato interferem no seu funcionamento. A enzima, ela funciona como um biocatalisador. O que significa isso? Ele acelera uma reação biológica, tudo bem? Acelera, facilita, aumenta a velocidade. Então, o que ia demorar muito tempo, através da ação da enzima, demora menos tempo. Como que a temperatura influencia? A temperatura acelera a velocidade da reação da enzima, tudo bem? A reação enzimática ela é acelerada pela temperatura. Porém, isso até um certo limiar, né? Porque se eu forneço calor demais, ou seja, se a temperatura aumenta demais, além do limiar que essa enzima aguenta, ela sofre o processo de desnaturação, que nada mais é do que a morte da enzima, tudo bem? Da mesma forma, nós temos a atuação do pH. Cada enzima tem um pH ótimo, ou seja, ela funciona melhor a um determinado pH. A partir do momento que eu tenho uma oscilação tanto para baixo quanto para cima, eu tenho um processo de desativação dessa enzima, tudo bem? Se o pH ela funciona a um pH 4 e o pH cai para 2, eu também posso ter o processo de desnaturação, tá? Que é a morte dessa enzima. Já com relação à concentração, isso acaba sendo um pouco diferente. Por quê? Quanto mais eu forneço substrato para essa enzima, né, para essas enzimas, maior a velocidade da reação. Porém, isso até um certo limiar, aonde eu tenho uma estabilização da velocidade da reação. Isso significa que todas as minhas enzimas estão ocupadas realizando algum trabalho, né? Estão ocupadas realizando a quebra do substrato. E aí, a partir desse momento, eu não tenho uma queda da função da enzima, e sim uma estabilização, onde
essas enzimas vão ter que, a partir do momento que elas quebraram o substrato, elas já têm mais substrato ali presente para poder quebrar também, tá bom?